Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 21 de julho de 2023, falaremos sobre estratégias de praça e promoção em marketing com H&M avaliando o mercado brasileiro, iFood, estratégia de promoção com influenciadores e consumidores e também o Twitter e a fuga de anunciantes. A gente também vai falar sobre estratégia, comentando sobre a aquisição da Elo7 pela Enjoei e a estratégia turnaround da Marisa. E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito obrigado e bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui de volta no podcast. Eu falo diretamente do Polo Norte, que é a sensação que eu tô tendo aqui em Floripa. Bateu uma friaca esses dias. Estão com meia da Insider, com blusa, com tudo, e mesmo assim mais uma camada, porque tá gelado aqui. Pois é, aqui em São Paulo esfriou também, mas não tá gelado, enfim, né? Tá ficando fresquinho aqui, mas a gente tenta sempre amenizar um pouco, mas eu tô confortável aqui com a minha tech t-shirt da Insider Store, pelo menos o ambiente aqui tá agradável, talvez eu tivesse que colocar uma blusa se eu tivesse um pouco mais exposto ao clima lá fora, que tá um pouco mais difícil. Porém, o legal da Insider Store, da tecnologia têxtil que eles aplicam nas roupas, é o seguinte: Gui, sabia que secar a roupa, usar secadora, gasta uma energia do caramba, cara, gasta muita energia. Então, vou te falar, vira e mexe, eu penso em não usar a secadora, deixar as roupas secando ali, mas aí eu fico pensando, pô, se eu usar a secadora vai facilitar na hora de desamassar e tal, não precisa passar. Uma coisa muito legal das camisetas, das tech t-shirts da Insider Store é que você preferencialmente não coloque na secadora, tá? Isso é uma recomendação da marca. E você não precisa passar nunca, tá? Ela fica lisinha assim, ó. Tirei do armário, tava dobrada. Enfim, eu dobro. Eu não vou fazer nenhuma analogia com a forma como eu dobro, mas eu dobro muito mal as minhas roupas, né? E mesmo assim, elas ficam lisinhas, tranquilas, como se eu tivesse passado. Isso é muito legal e faz parte da tecnologia. Além, claro, do conforto térmico, né? Então você se sente bem em vários ambientes. E aí tem a opção de camiseta de manga comprida para um dia um pouco mais frio e tal. Então vale muito a pena para você que busca roupas que passa a moda, entra a moda e você consegue utilizar. Conte com a Insider Store. A gente só tem essa parceria com a Insider Store porque a gente realmente gosta dos produtos, tá? Isso é muito, muito importante. E você tem um descontão, 12%, caso você queira adquirir os produtos da Insider Store pelo link aqui na descrição do episódio no podcast, no YouTube, no iTunes, onde quer que você esteja ouvindo ou vendo esse episódio, utilize o cupom BTC12. O cupom também está aqui embaixo para você adquirir os seus produtos com desconto. Aproveita. E a gente está na campanha do mês do amigo da BTC. Então a gente convida você, né, a comemorar esse mês do amigo junto com a gente, indicando amigos e amigas que você acredita que tem um fit com nossos cursos, General Business Program, o nosso curso de modelagem, Excel Plus Business Program e o Strategy and Finance. E você participa de um sorteio a premiações exclusivas. Você pode ganhar um Kindle, você pode ganhar uma Alexa, enfim, tem alguns prêmios bem legais para você, tá? Se você quiser saber mais como participar, acesse o Instagram da BTC, @instabtcompany. O link também está aqui embaixo. Lá você vai acessar a primeira imagem fixada no perfil e vai conseguir dar uma olhada em como participar dessa promoção imperdível, ok? E dar um empurrãozinho na carreira daquele seu amigo, daquela sua amiga, fica ainda mais motivador. Então, faça bom uso. Beleza, vamos lá. A gente tem algumas notícias para comentar. Eu queria começar aqui falando sobre um tema que a gente comenta nas aulas de marketing. A gente fala sobre os 4Ps, o marketing mix, e uma dessas partes é a estratégia de canais ou de praça. Peguei uma notícia do Valor, tá? E o título aqui é o seguinte: H&M negocia espaços em shoppings da Allianz e da Multiplan. Gui,
Como que você vê essa análise da H&M, que eu acredito que seja uma varejista de moda bastante relevante aí para entrar no mercado brasileiro? Bora lá. Bom, H&M é uma varejista de moda sueca, né? Eu descobri isso lendo essa notícia. E o estilo dela lembra a também sueca a IKEA, né? Ela vende roupas básicas e tem um preço mais em conta. Não sei se você já teve contato com loja da H&M, Habib, mas eu lembro de comprar uma camiseta, acho que foi em Portugal, uns 10 anos, era assim, 3 euros. Era um preço muito barato. Camiseta de qualidade, tinha blusa também, preços super em conta. E eles colocam aqui até na matéria que o trunfo da H&M é ser ágil nos lançamentos de coleção, né, que é o que faz a Zara. E também o tamanho dela. É uma empresa relevante. Eles faturaram 223 bilhões em 2022. 223 bilhões de coroas suecas, o que dá 22 bilhões de dólares, que ainda é um bom dinheiro. Para colocar em perspectiva, a Inditex, que é a dona da Zara e é a maior varejista de moda, ou pelo menos era a maior varejista de moda no ano passado, teve 32,6 bilhões de dólares em faturamento. E a Shein, né, que vem lançando peças na velocidade da luz, é uma empresa que tem capital fechado, mas segundo o estatista, faturou em 2022 30 bilhões de dólares, o que já colocaria ela como a segunda maior varejista de moda do mundo. E no ritmo de crescimento dela, é possível que hoje ela já seja a primeira. Bom, tudo isso sem uma estrutura de custos fixo pesada no ponto de venda, ou seja, sem pequenas ou grandes lojas em shopping de ruas. A gente sabe aqui que a Shein, ou a Shein, ela vende tudo pela internet. Ela usa uma estratégia de praça que ela é diferente da estratégia dessas marcas mais consolidadas, né. A H&M está seguindo a receita de algumas empresas como Mango, Gap, Topshop e Forever 21, que ao virem para o Brasil, né, utilizaram lojas físicas em shopping center, pagando os aluguéis que devem estar entre os mais caros do Brasil, quando a gente pensa em metro quadrado. A notícia comenta que a marca pretende marcar presença em algumas lojas de rua, especialmente em cidades como São Paulo, mas que a maioria dos pontos de venda seria em shoppings e grandes lojas em shopping. E ela já começou negociações com a Alliance Sonai e com a Multiplan, que são grupos donos de shopping, como a Anália Franco e Morumbi Shopping, que ficam em São Paulo, e o Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Esses são shoppings que ela especificamente comenta que gostaria de abrir lojas, né. Nenhum espaço foi fechado e a expansão só está prevista para 2025. Mas como eles querem espaços grandes, eles já começaram a procurar e negociar com antecedência, porque isso pode envolver até o remanejamento de loja dentro do shopping para conseguir liberar esse espaço. Fico imaginando quanto que eles não vão gastar aqui de capex para conseguir fazer essas movimentações de uma loja de um lado para o outro e em aluguel no final do dia, né? Eh, Talvez isso aqui seja uma boa notícia para eles, né, daqui a pouco a gente vai comentar da Marisa. A Marisa tá fechando loja, então tá sobrando ponto de venda aqui para H&M negociar, né. Acabou de ficar vacante vários espaços em shoppings. A gente vai comentar na última notícia do dia. A Marisa fechou 88 lojas nesse ano. Tá liberando espaço, né. Mas enfim, a Marisa tá fechando loja e a gente vê vários outros players de varejo, de roupa que estão passando dificuldade, né. A Amaro tem uma operação muito mais voltada para o online, entrou em recuperação judicial. Falei que eu tô aqui em Floripa, na Friaca, né, tem uma marca aqui de Santa Catarina chamada La Bella Máfia, que também é voltada pra moda mais fashion, tem roupa de academia e tal, e eles também entraram em recuperação judicial recentemente, então não tá fácil para varejo de moda. E, bom, faz tempo que eu não trabalho com varejo, tá, mas olhando esse cenário, eu acho que essa estratégia de expansão ela tá um tanto arriscada. O online tá dando muito certo para a Shein, trabalhar com influenciador, trabalhar com trend. Eles conseguiram um volume de venda, assim, super impressionante, né, provavelmente a maior empresa do mundo hoje, trabalhando distribuição, trabalhando a promoção com os influenciadores, né, lançamento muito rápido, preço muito barato. Para fazer essa logística, né, para fazer preço barato, a estrutura física ela pesa, né, Habib? Sim. Tenho minhas dúvidas do lado financeiro se esse negócio vai fechar a conta. Que você acha, Habib? Você é mais especializado aí em marketing, o que você pensa sobre
abertura de lojas maciça que a H&M está planejando? Olha, é curioso, eu vejo isso de uma forma razoavelmente ambivalente, né? Primeiro ponto, que apesar da loja física ter uma estrutura grande, exigir CAPEX, e o aluguel muitas vezes dá medo, e uma má negociação dentro de um shopping pode ser o divisor de águas entre você quebrar e você sobreviver. Tem alguns aspectos curiosos que envolvem estratégia de praça física e estratégia online, né? E o que a gente vê em boa parte dos varejos, não moda necessariamente, tá? Mas de varejo, é que a margem de contribuição das operações físicas costuma ser maior do que das operações online. Muito porque o custo, né, o investimento, né, ou a despesa em performance para que você consiga sustentar boas vendas online acaba sendo proibitivo, muito alto, né? Essas empresas jogam dinheiro em Facebook Ads, em Google Ads, de uma forma que a gente mal consegue imaginar. Isso faz com que a loja física, que tem aquela presença física, né, aproveita dos consumidores que já estão no local, ela consegue ter muitas vezes uma margem de contribuição maior. Dito isso, no varejo a coisa pode ser um pouco mais difícil, né? Principalmente porque a gente está falando de lojas de departamento, lojas que acabam ocupando muito espaço no shopping, ocupa muita, enfim, tem muito gasto de aluguel e que depende de uma lotação muito grande por metro quadrado, tá? Número de clientes por metro quadrado e faturamento por metro quadrado tem que ser muito alto para que valha a pena. E aí a gente tem experiências drásticas como a Forever 21, que a gente abordou aqui já algumas vezes no passado, né? Quebrou, foi uma experiência muito ruim. E a gente tem os exemplos que você acabou de comentar, por exemplo, da Amaro, que apesar de focar no online, tinha as suas lojas físicas e mostruários dentro dos shoppings. E a gente tem as dificuldades que as grandes varejistas de fast fashion estão passando, com a Marisa, que a gente vai comentar aqui na última notícia. Então, se por um lado eu acho que é uma boa estratégia tanto de promoção como diversificação a loja física, por outro lado, as lojas grandes em shoppings e o varejo fast fashion, ele pode não ser uma estratégia tão boa nos dias de hoje. Então, acho que vale acompanhar, hein, Gui? Você não acha que, enfim, talvez uma estratégia mista seja algo um pouco menos arriscado? Tomar cuidado para esse CAPEX se justificar, né? Precisa dar um ROI muito legal aí nessas lojas, fazer de antemão o trabalho que a Marisa está fazendo agora, né? De não ter loja dando consistentemente queima de caixa. Essa é a principal preocupação. Concordo plenamente, mas é isso aí. Então, essa é uma estratégia de praça, né? Quando a gente avalia os canais de marketing, os canais em que a gente vai vender os nossos produtos, a gente precisa fazer esse tipo de análise e exige dados, hein? É muito importante. Estava conversando com o Gui antes da gente começar a gravar aqui, né? Que existe muitas vezes uma intuição, né? Que após pandemia o pessoal parou de ir em shopping, etc. Isso pode ser uma visão muito pessoal e a gente precisa colher dados para poder tomar as decisões em relação a isso. Eventualmente, não funciona assim para boa parte dos mercados. Vamos seguir para a próxima notícia. Aqui eu peguei do Brasil Journal e a gente vai falar um pouco de estratégia de promoção. iFood aposta em jingle chiclete e viraliza no TikTok. Nas aulas de marketing do General Business Program, a gente fala sobre estratégias de promoção e também sobre ações com influenciadores e microinfluenciadores. Se a gente aprofunda um pouco mais, a gente fala sobre estratégia de divulgação de conteúdo através de consumidores. E a gente aborda um caso lá no GBP, que é um caso antigo, muito antes da viralização de conteúdos em redes sociais, que é o caso da Absolute. A Absolute, ela fez uma ação junto a consumidores para a elaboração de campanhas pessoais usando a marca Absolute, que contribuiu bastante para os resultados da companhia, né? Que a gente está falando de bebidas. E esse é o caso da última e muito bem-sucedida campanha de redes sociais do iFood. No caso, a campanha de TikTok Pede iFood Já. Nessa campanha, eles pediram para que usuários e consumidores do aplicativo criassem paródias da música original, que é um jingle que está sendo veiculado nas mídias diversas há cerca de um mês. Bom, e como que é o efeito viralizante? Como é que ele se dá?
Porque assim, se o iFood ele só vai lá na página oficial dele e pede para as pessoas criarem paródias, muito possivelmente isso não ia funcionar muito. Então eles foram aos poucos. Eles contrataram 5 influenciadores, 5, que somam 30 milhões de seguidores no TikTok. Eles pediram para que esses influenciadores criassem suas versões e que pedissem para os seus respectivos seguidores para que eles fizessem a mesma coisa. E aí, em pouco tempo, cerca de 1.300 seguidores fizeram, e com isso gerou o efeito viral. Se você acha que isso é simples, né? Então, foi uma ideia boa, mas eu posso ter essa ideia, etc. Cuidado, né? Esse é o tipo de estratégia que demanda tempo e muito dinheiro. A campanha ela foi criada pela DM9, que é uma das maiores agências de publicidade do país. E a estratégia de branding foi desenvolvida pela N Ideias, que é do marqueteiro Nizam Guanais. Ele foi criador de campanhas muito famosas, como, por exemplo, Pipoca e Guaraná da Ambev, Feito para Você, do Itaú, e Nós Somos Mamíferos, da Parmalat. Essa daí é antiga, né? Fez muito sucesso. Ele comenta que propaganda tem que virar assunto, senão não cumpriu o seu papel. E essa fez isso. Afinal, chegar a 69 milhões de visualizações em 2 dias só pode ser considerado sucesso. A diretora de marketing do iFood, Mayra Mendonça, ela diz que a campanha é tanto de branding como de conversão. No GBP, a gente comenta sobre os objetivos das campanhas, que eles podem ser direcionados para branding, para conversão ou para ambos. E é importante salientar que a mensuração de resultado de conversão vai depender de uma análise cruzada. Seria muito equivocado da parte do iFood tentar pegar dados de conversão do site, por exemplo, e ver se a campanha deu certo. Certamente eles não vão fazer isso, né? É necessário avaliar, por exemplo, vendas totais antes e depois da campanha, vendas através de diversos canais, a quantidade de novos usuários ativos, tudo isso para estimar e não determinar a conversão da campanha. Então, quando a gente envolve campanhas que usam on e offline ou que usam, por exemplo, aspectos de viralização, tá? Onde o consumidor ele não vai taguear aquele link, etc. Você precisa estimar através de uma série de ferramentas de análise, né? Não é simplesmente um pixel que você usa no seu site. Mas do ponto de vista de branding, com essa abrangência já dá para falar que ela cumpriu o objetivo. E como deu certo, eles vão aproveitar para desenvolver novas campanhas baseadas nesse jingle. A próxima etapa consiste em peças com personagens e eventos. Segundo a reportagem, a primeira vai ser sobre o Dia dos Avós, mostrando avós mimando netos com comida. Mãe, não veja essa campanha. Bom, depois, pessoas que vão para a balada e pedem iFood na volta, né, no after. E aí, por fim, o iFood sendo pedido no intervalo dos jogos. Isso é muito legal porque mostra que a gente direciona campanhas de promoção com públicos específicos, não necessariamente com o público todo que é atingido pela empresa, né? O público-alvo do produto. Não. A gente pode direcionar campanhas específicas para públicos bem específicos para gerar engajamento e conexão com aquele determinado público, mesmo que a campanha seja viral ou seja direcionada em mídias de massa. A gente já comentou aqui de vários acertos aí do iFood que, somados, podem ajudar a justificar o market share gigante no seu mercado e a facilidade de entrar em novos mercados, né? Gerando uma empresa que, em 2014, quando eu tive o primeiro contato com o iFood, era uma startup cheia de estudante de computação começando a criar um produto, para esse conglomerado que é hoje. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. A gente vai falar agora sobre Twitter. Valor econômico. Musk diz que Twitter enfrenta fuga de anunciantes e perdeu 50% da receita com publicidade. Pois é, a notícia fala que o dono do Twitter, Elon Musk, anuncia pelo Twitter, sua rede social, que o Twitter está sofrendo com fuga de anunciantes. Perdeu 50% da sua receita com publicidade. Vale reforçar aqui que o modelo de negócio das redes sociais, ele tem como receita a publicidade, tá? Então isso é importante.
No ímpeto de sinceridade, ele compartilhou que a empresa está com fluxo de caixa negativo e altas dívidas. Agora, o Twitter ele tem capital fechado, então o Elon Musk, ao comprar a empresa, ele acabou com a nossa diversão de analisar os financials, porque agora não são divulgados publicamente. Beleza. Aí uma usuária respondeu ao Elon Musk, né, o herói daqueles que sentem falta de um Tony Stark da vida real, e ela sugeriu que ele fizesse uma recapitalização da empresa, ou seja, colocá-la de volta no mercado de capitais. Ele respondeu falando que precisavam de um fluxo de caixa positivo antes de qualquer coisa. Eu tendo a concordar com ele, afinal, ele não faria uma boa venda com os financials todos cagados como estão nesse momento. E não que já foram grande coisa, mas 50% de queda de anunciantes é certamente relevante. Aí a reportagem coloca o seguinte: entre setembro e outubro de 2022, antes do fechamento de capital, os 10 maiores anunciantes do Twitter gastaram 71 milhões de dólares em publicidade lá na plataforma. Esse mesmo grupo de anunciantes, em janeiro e fevereiro de 2023, agora, gastaram 7,6 milhões, ou seja, 90% a menos. Uma explicação para essa queda é a mudança de política de conteúdo implementada ou pensada, né, e compartilhada aí pelo Musk, que utiliza o Twitter como seu divã particular, sendo que ele tem flexibilizado conteúdos, né, o que pode privilegiar discurso de ódio, discursos sensíveis e tal. E aí, para tentar chegar no break-even, o Musk passou o rodo na empresa, demitindo em massa, reduzindo os custos onde podia. Segundo ele mesmo, as despesas caíram de 4,5 bi de dólares para 1,5. E aí vem uma verdade da vida corporativa na maioria das empresas, né, que as melhorias ou problemas nas receitas impactam mais do que as mudanças nas despesas. A consequência é o quê? O valor da empresa. O Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro. Em abril desse ano, o banco de investimentos Fidelity avaliou a plataforma em 6,5 bi. Isso que é destruição de valor, diria que aprendeu muito bem com o WeWork. Bom, sendo Musk, se eu fosse o Musk, eu ouviria a usuária palpiteira com um pouco mais de atenção. Gui, pois é, a gente está falando de uma empresa que agora está, pelo menos por um banco de investimento, sendo avaliada a um valor muito inferior, né? E agora, né? Será que cortar mais despesa vai dar um jeito, mesmo com queda de 50% de receita? Tem jeito, né, cara? Sim, o chão é o limite, né, no corte de despesas. Ele precisa começar a crescer faturamento, né? Como a gente, inclusive, vê nos cursos e vê a estratégia de qualquer private equity. Você precisa comprar uma empresa que tem perspectiva de crescimento para conseguir fazer crescer, eventualmente ganhar eficiência também, mas só ganhando eficiência não vira o jogo, né? Ainda mais agora que ele precisa, pelo menos, fazer um vezes 8, vezes 10 nesse valuation aí para ficar no 0 a 0. Exato. Bom, semana passada nós falamos da Threads. E aí vamos ver, né, se a hype passa rápido, como você chegou a comentar, né? Será que vai ser um novo Clubhouse? Ou se vai ser a pá de cal do Twitter? Vamos ver. A gente vai acompanhando ao longo dos próximos episódios. Vamos para a próxima notícia. Aqui eu peguei também do Brasil Journal. E o título é Enjoei compra Elo 7, ganhando escala e aprofundando seu modelo de negócios. Vamos lá, se eu vou comentar também, vou deixar a última para o Gui comentar, mas eu quero ouvir algumas coisas dele aqui. No dia 18, essa semana, a Enjoei anunciou, através de um fato relevante, a compra da Elo 7. A ação, os investidores gostaram, a ação foi de 1,25 para 1,50 reais. Isso é bastante relevante, mas ainda está muito longe dos R$ 10 do IPO e de quase 20, que foi quando ela negociou na máxima histórica lá em 2021. Mesmo não voltando ao valor do passado, a notícia é interessante. A Elo7 é um e-commerce focado em produtos artesanais e personalizados, o que traz um nicho específico e contribui para o crescimento da empresa no meio de gigantes como a Amazon e Mercado Livre. Eu já utilizei a Elo7, eu nunca comprei nada na Enjoei, mas eu já utilizei a Elo7 justamente indo atrás de produtos personalizados para dar de presente, etc. E eu gostei bastante da experiência.
né? Eu acho bem legal e algo que você não encontra nos grandes marketplaces, né? Segundo a reportagem, a aquisição faz com que a Enjoei praticamente dobre o faturamento. Em 2022, a empresa listada, a Enjoei chegou a 160 milhões de receita, enquanto a Elo7, algo entre 100 e 120, segundo fontes aí do Brasil Journal. Aí no fato relevante, emitido pela Enjoei, eles colocam que a Elo7 teve 500 milhões em GMV em 2022, o valor geral de vendas, aí, né, tudo que eles venderam, cerca de 1,6 milhão de compradores ativos e 50 mil vendedores. São números bem interessantes. Mas aí a gente chega num ponto curioso. A reportagem, ela coloca que a Enjoei comprou a Elo7 da ex-controladora Etsy, que teria comprado a Elo7 por 217 milhões de dólares. Grave esse número, tá? Tá na reportagem. No fato relevante, eles falam que a compra não depende de aprovação em assembleia, devido ao artigo 256 da Lei das SAs. Isso aqui está justificado no fato relevante, mas eu fui atrás para entender do que se trata. A Lei das SAs é a Lei 6.404 de 1976. E o artigo 256 coloca que só há necessidade de aprovação em Assembleia quando o investimento for relevante, tá? Entre aspas. Aí ele fala que a definição de relevante, né, tá no artigo 247. Aí eu fui lá no artigo 247. E os critérios são: valor contábil é 10% ou menos do patrimônio líquido da companhia, ou no conjunto das controladas, 15% ou menos do patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido da Enjoei é de 376 milhões, e aí dando uma olhada no resultado, né, eles têm 500 milhões de capital social, 300 milhões de prejuízo acumulado e 83 milhões em reservas, eles devem ter pago 37 milhões ou menos na Elo7. E aí isso fica muito estranho comparado com o valor que está colocado ali na reportagem, né? Pode ter um erro na reportagem, mas enfim, considerando que a reportagem está correta, é muito estranho porque o valor é muito discrepante do valor da Elo7 no passado. Aí eu passo a bola para o Gui, né, para ver o que pode ter acontecido, né? O valor é muito diferente, né? 200 e poucos milhões de dólares para 37 ou menos milhões de reais. O que será que pode acontecer nesse caso aqui, hein, Gui? 2 anos, né? Baita destruição de valor. E olhar o que aconteceu com o valuation da Enjoei já dá uma pista pra gente, né? Tava vendo que a Enjoei fez IPO com ação a R$ 10 e agora subiu pra caramba com essa compra e tá 1,40. Então, o investidor de Enjoei só tá perdendo 87 centavos no real, mais ou menos aí, em relação ao valor que ele teve no IPO, né? E o dobro disso quando a gente compara com a máxima da ação. Agora, tava até dando uma olhada aqui nas as notícias lá fora, né? E olham para essa venda como uma grande frustração para Etsy, né? Quem vendeu bem aqui foi quem vendeu para Etsy a R$ 1 bilhão, porque agora aparentemente foi preço de banana mesmo. Pois é, eu cheguei até a pensar, Gui, que eventualmente a gente estaria comparando banana com maçã, sendo que o valor adquirido agora, o preço pago agora, eventual que não foi aberto, né? Ele não considera eventuais dívidas. Então, acho que isso é importante. Eventualmente, está pagando um determinado valor pela companhia, pelo patrimônio líquido da companhia, e vai carregar as dívidas da companhia depois. Então, eu faço questão de analisar os resultados da Enjoei no próximo trimestre para ver se eles vão trazer as dívidas eventuais dívidas da Elo7 para dentro do seu balanço, né? Enfim, não sei se foi isso que aconteceu, mas realmente é algo que saltou os olhos, né? Isso é muito curioso. Enfim, mesmo se for o caso, né, da Elo7 estar quebrando e tal, e ter vários problemas, tem várias possibilidades de ganho. Uma vez que o público-alvo é semelhante, é um público-alvo muito focado no público feminino, o modelo de negócios peer-to-peer também tem uma certa semelhança e tem várias economias de escopo que podem ser executadas em logística e também em meios de pagamento.
Pode ser um bom impulso para uma companhia que está se estruturando operacionalmente, mas saiu da hype dos investidores, aí no caso da Enjoei. Eles têm um bom histórico de queima de caixa, prejuízos, mas os resultados estão melhorando. Olha só que interessante. No primeiro TRI, a empresa teve um aumento de quase 18% de receita, passando de 30 para 36 milhões de reais. O GMV total chegou a 240, teve uma queda de 10%, mas focou muito na parte de moda, que cresceu aí 13%. O take rate, que é a parte que fica de fato com a Enjoei, consolidando essa receita, aumentou 4 pontos percentuais, chegando a 16,7%, né? Então, take rate bem interessante. A margem bruta subiu bastante também, saiu de 31,2% para 44,5%, né? Um aumento de mais de 13 pontos percentuais. É um ganho muito representativo. Isso fez com que o EBITDA ajustado melhorasse um pouco, ainda negativo, né? Saiu de 25,7 para 5,6 milhões negativo, e o prejuízo líquido saiu de 31 para 9 milhões, né? E aí tem a parte que me deixa mais feliz, é que a Enjoei gerou caixa no primeiro TRI de 2023, né, contra queimas de caixa sucessivas. Gerou um caixinha de 1,9 milhão de reais, mas gerou. Então, pelo menos cruzou a linha do zero, que já é uma boa coisa. Bom, vamos seguir para a última notícia do episódio de hoje. Então, como a gente já anunciou, né, Neofeed, vamos ter que fazer ajustes no modelo de negócios, disse o da Marisa. Gui, queria que você comentasse então um pouco sobre essa reportagem, que é uma entrevista aí com o CEO da Marisa. Exatamente. Então, essa reportagem do Neofeed contém aqui uma entrevista com o CEO da Marisa, o João Pinheiro Nogueira Batista, que está nessa cadeira não faz muito tempo, viu? Ele assumiu esse cargo em fevereiro, tá, desse ano, 2023. E ele comenta sobre a reestruturação da empresa. Como eu já antecipei falando sobre a estratégia da H&M de abrir loja física, né? A Marisa está no caminho contrário. Ela fechou 88 lojas nesse ano. Segundo o CEO, essas lojas consistentemente, pelos últimos 5 anos, apresentaram geração de caixa negativa, ou seja, eram lojas que, apesar de fazerem vendas, né, aumentarem o volume de vendas da empresa e de trazer margem bruta também, como consequência dessas vendas, elas queimavam caixa. Ou seja, ele também comenta que a empresa deixou de priorizar a margem bruta e passou a olhar para a margem de contribuição e geração de caixa. Esse CEO, Habib, ele já tem 50 anos de experiência em diversas posições, como CFO. Eles até comentam na matéria, ele foi CFO da Petrobras, mas isso já tem 20 anos, né, que é um cargo de destaque, né? Mas ele também já foi CEO, já participou do conselho de várias empresas, desde consultorias a empresas muito grandes como a Petrobras, né? Empresas de porte multinacional. E ele parece entender bem dos conteúdos que a gente explora em finanças corporativas, valuation e business modeling. Ou seja, não adianta ficar olhando só para venda, não adianta ficar olhando só para margem bruta, precisa gerar caixa. Parece contraintuitivo, mas fechar lojas vai ser positivo para o resultado da Marisa. A expectativa é que o impacto no EBITDA seja positivo em cerca de 60 a 70 milhões de reais por ano. Apesar do fechamento dessas 88 lojas, a Marisa ainda continua uma empresa bem relevante no varejo. Ela tem quase 250 lojas em todos os estados brasileiros. E para dar uma noção de tamanho, em 2022 a Marisa faturou 2,7 bilhões de reais, dos quais 872 milhões foram financiados pelo seu banco, o M-Bank. Isso é uma estratégia que a gente vê de maneira recorrente aqui no varejo brasileiro, né? A gente tem empresas como a Renner, a Guararapes, elas têm o banco da marca que financia a compra para o seu cliente, né, que ajuda a alavancar as vendas, parcelando essas compras para o cliente. O CEO ele comentou inclusive que o MBank também vai ter a sua operação enxugada e vai se focar em financiar fornecedores e os clientes exclusivamente para compras na Marisa. O que me dá a entender que ele estava começando a entrar na seara de empréstimo pessoal que sai de pauta. E aí abre aspas, vai ficar para o Itaú e Bradesco, que eles não têm a menor condição de competir. É a frase que aparece aqui na matéria, que faz todo sentido. Empresa de varejo de moda ficar concedendo crédito tá nem um pouco próximo do core business dele.
a venda da moda não tá funcionando, não vai ser com crédito que eles vão virar o jogo. Ele nega os rumores de venda da empresa, né, da operação, e diz que isso só faz sentido depois de arrumar a casa, ou seja, nada de vender na Bacia das Almas. Algo em linha com o que a gente viu aí da notícia do Elon Musk, talvez não que tenha sido, que tenha acontecido com a Elo7 e a Etsy. E aí ele também faz um comentário ali colocando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na parede, pedindo para que ele mantenha a sua palavra e traga isonomia tributária, que é um termo que tem aparecido bastante ultimamente quando a gente fala de varejo de moda e quando a gente fala de Shein, né, ou Shine, porque essas comprinhas não estão sendo taxadas e a Shein está passando o rodo no mercado de varejo de moda. Essa é uma preocupação bem grande. Vamos ver como é que essa situação vai ser resolvida. Cenas dos próximos capítulos, né? Tem que ver o que que acontece. Eu, assim, honestamente, acho que a proposta de isonomia tributária ali, obviamente, ela faz todo sentido. Precisa ser mais competitivo aqui, senão Shein vai acabar com a indústria aqui nacional, vai levar todo o varejo, a galera comprando blusinha a R$ 15 lá na Shein. E vai saber as condições de trabalho que o pessoal tá tendo lá, né, para produzir essas roupinhas. Pois é, Gui, mas já existe aí, a gente já avaliou uma notícia recentemente, se eu não me engano, falando sobre a estratégia de localização da produção da Shein, enfim, para justamente, de acordo com uma conversa com o Fernando Haddad, né, poder trabalhar com as peças produzidas aqui no Brasil. E aí esse questionamento do CEO da Marisa pode cair por terra, porque se a Shein ou Shein, enfim, e como for dito, né, no vocábulo correto, nacionalizar boa parte da produção de forma a entrar nas regras das empresas brasileiras e ainda assim conseguir performar melhor, aí não vai ter mais desculpa, não é verdade? Pois é, vamos ver se sai o investimento aqui, né? Eles falaram que iam abrir fábrica, né? Ou na verdade, eles tinham contratado já, né? Uma empresa, feito uma parceria para produzir localmente, que acho que é interessante, traz investimento. E vamos acompanhar aqui a Marisa, o resultado da reestruturação deles também, né? Vamos ver se eles conseguem virar o resultado. Lembrando que a Marisa, a crise dela começou com marketing, né, Habib? Foi uma estratégia de posicionamento errada que ela teve lá no começo, aumentando o preço e o público não engoliu, né? Vamos ver se agora ela acerta a estratégia de marketing. Não adianta só fechar a loja, né? Não vai ser cortando custo que eles vão virar o jogo apenas. Pois é, isso me lembrou muito da Forever 21. Agora, em relação à parte relacionada à reforma tributária, o varejo fast fashion tem que torcer bastante para não entrar no imposto seletivo, né? Porque vai ser um imposto que diz respeito a produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, né? E eventualmente o fast fashion pode ser encaixado como danoso ao meio ambiente. Então, eles têm que torcer bastante, né, para que isso não aconteça e a carga tributária se mantenha num nível razoável para eles, não é verdade? Bom, e com isso a gente finaliza o BTC Journal dessa semana. Gui, queria muito agradecer de novo sua participação e contribuição. Pô, foi um prazer estar aqui, Habib. Um abraço aí para os nossos ouvintes. Agradeço a audiência e a gente se vê semana que vem. Muito obrigado, obrigado você que nos acompanhou até agora, né, pelo interesse, pela paciência, e nos vemos novamente para mais um episódio do BTC Journal na próxima semana. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.